porque uma das coisas que eu tinha vontade de fazer, e que assim, eu não sou político, mas que eu sinto que é uma coisa boa para o Brasil, é que você tem o ensino de nutrição na escola. Como que você tem um cara que sabe multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai comer no almoço? Como que... Cara, isso não entra na cabeça. Beleza, ele vai passar isso. Se ele for fazer, sei lá, engenharia, ele vai usar a multiplicação de ângulo pro resto da vida. Mas se ele for fazer medicina, ele nunca mais vai fazer. Ele vai esquecer o que é seno e cosseno. Agora, ele vai comer todo dia. Pelo menos 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, ele vai comer. Então, é inadmissível que você não tenha um cara. Então, do mesmo jeito que a gente tem educação física, que é uma coisa que a gente carrega para a vida, a gente precisa de uma educação nutricional. Mas assim, quando vocês estão abordando isso, para mim, né, a concepção geral é, se você faz um implante disso dentro da escola fundamentada, logo no início, você zera muito dos problemas atuais com relação à obesidade. Exatamente. E aí você interfere diretamente no trabalho do médico. O médico, ele quer produzir. Não é o seu caso, mas a maioria trata a doença, não faz a profilaxia. Então, só que isso impede o que é o avanço da medicina, porque se a gente fica tratando coisa básica, Júlio, o resto não anda para frente. Você está pegando gente tratando obesidade, que é uma coisa que, cara, é 100% comportamental. Sim. Se a gente tivesse um nutricionista na escola, pensa que não é só questão dele ensinar. O que muitas vezes acontece com um profissional de educação física que está sendo professor de educação física? Ele tem contato com o aluno, ele tem questões da área afetiva, porque ele observa a relação de um aluno com outro jogando, então ele vê empatia, fair play, ele vê a capacidade de interação, e ele saca quando o cara ele tem algum probleminha, ele chama o psicólogo da escola e fala, tá vendo aquele aluno, ele está assim, 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 o psicólogo chama o pai, aí a coisa vai desenrolando. Agora, imagina que se a gente tivesse um nutricionista dando aula e, de repente, ele identifica um menino ou uma menina que tem um padrão, por exemplo, de restrição alimentar aos 11 anos de idade. Ah, mas, professor, isso não pode comer. Na verdade, professor, não só come nuggets e batata frita. Ou, por exemplo, isso. Então, a gente tem as duas coisas. Você está tratando o transtorno alimentar na saída. Olha quanta gente transtornada. Você sabe que o trabalho da Roberta é a avaliação de transtorno alimentar em alunos de nutrição. Cara, é altíssima prevalência. Sim, eu concordo. Então, tem gente que vai fazer nutrição... Se você puxar da tua memória, você vai lembrar de gente que fala assim, cara, essa pessoa não está aqui para ser nutricionista, está aqui para se tratar. Eu ia falar isso. E aí a gente entra numa coisa muito séria, que é assim... É grave. O cara que tinha que salvar a galera, ele está doente também. Então, essa fica o problema. E quando você tem, supostamente é o que a gente espera, né? Um nutricionista dando aula, não só ele vai ensinar as pessoas, mas ele vai identificar, né, aquele aluno que tem alguma coisa que está errada, ou que tem uma alimentação inadequada, obesogênica, ansiogênica, ou então aquele que já tem sinal de restrição patológico, que já tem pensamento de ideação de físico, tipo, não, isso daqui não pode, eu vou engordar. Cara, não é normal uma criança de 11 anos falar, vou engordar. Isso, 13 anos. Isso é eu um vou problema engordar. das mídias sociais. Exatamente. Essa autocobrança. E tem também a educação cultural da família. Eu lembro de um... Olha, naquela época, eu lembro de um colega de escola, menino, vamos dizer, a gente tinha na casa aí dos 10 anos de idade, que a mãe dele criava o perfil ideal de alimentação para ele. Então, ele só comia frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e outras coisas. O que ele fazia na escola? Se destruía de tanto comer besteira, porque a mãe dele não tinha em casa. Entendi. Então, ele parecia um louco desvairado comendo na hora do intervalo. Porque a mãe queria impor uma educação restrita dietética para ele, sem a maturidade ainda necessária que ele tem. E ao contrário também, quando você vai ensinar a criança a comer, você já sabe que a família também está errada. Putz. Exatamente. Vem o pai obeso, a mãe obesa, o filho gordinho. Nenhum come legume. Aí começa. Então, sabe, e assim, já tem o report, né? A população brasileira, sobrepeso e obesidade, a maioria da população. Já está em 50% aqui? Já era. A gente está em 60% de às vezes até mais, de excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Se somar, é maioria, não é o cariotrófico. E a obesidade é a segunda doença que mais causa câncer, segundo o report, depois de tabagismo. Então você está vendo, Júlio, enquanto a gente está tratando, a gente não consegue tratar a obesidade, a gente não tem profissional, pesquisa, coisa para desenvolver câncer. A gente ainda está estudando droga
para que o paciente não precise fazer dieta. Cara, isso é absurdo. Não existe isso. Isso É a ideia do prazer atrelado ao alimento. Exatamente. o Não se comer alimenta hedônico, por né? nutrição. Mas tem muito médico que vende um kit também pesado em cima desse tipo de tratamento. O Fepramona foi proibido por causa disso, Renato. Então, só que aí hoje o kit é Vevance, Trulicite e dieta baixa. Aí o cara tem E o resultado Venvante rápido. não é uma droga boa para obesidade. Aí viu? depois Mas está sendo muito usada, não tá, doutor? Está sendo usado erroneamente. Eu Mas tô vendo muito paciente usando Vevance para tratar obesidade. Mas com rebote depois. Não, Cara, até durante. ele tira até a fome, durante, né? Tira a fome. Ele tira a fome, só que ele não tira a mania. Então, quando você pega o cara que usa Venvance, ele aumenta rituais. Se o cara fuma, ele fuma mais. Se ele joga mais. E se ele come por ansiedade? Ele come mais. Então, ele perde, ele não consegue sentar e fazer uma refeição. Só que o bicho come de manhã até a noite. O amendoim, não sei o quê. Porque tá agitado, né? Cada ida na cozinha é Eu- uma machadada. A minha Exatamente. experiência com Cara. Venvance com meio comprimido, eu fiquei o dia todo sem comer. Dia Mas inteiro sem comer. mas Dia Júlio, todo. Dia todo. você fez dieta Eu a sua também. vida inteira. Vocês não são parâmetros. Vocês fizeram dieta a sua vida inteira. Então o hipotálamo de vocês está funcionando perfeito. E aí vem aquela galera, um pessoal agora que é que quer falar que é contra a dieta, aliás, até nutricionista. Existe. Né? E aí ele fala assim, você tem que ouvir o seu... Né? Aliás, Comer você tem que intuitivo. ouvir... Comer intuitivo, você tem que ouvir o seu Nossa. cérebro. Cara, mas se você é obeso, você tem um cérebro de obeso. Se você ouvir seu cérebro de obeso, você vai ficar mais obeso. Você vai virar um... Eu vou falar de você, Se Maurício. eu comentei. Se o Maurício for fazer essa dieta intuitiva, ano que vem a gente já tem o Rei Momo. Não, Garantido. Nossa, tranquilo. Garantido. Tranquilo. Leva overall. Tranquilo, Mas tranquilo. Mas o trabalho do nutricionista, principalmente agora que tem essa vertente mais estudada mesmo do comportamento, mas comer é um comportamento que o nutricionista na faculdade tem que aprender a lidar com todo paciente. Pronto. Agora, o comer patológico, o problema da ansiedade, o descontar nervosismo, isso já às vezes sai um pouco da alçada do nutricionista pelo nível patológico da coisa. É porque aí entra a equipe multidisciplinar. Exato. Aí que a gente vê quem trabalhando. É o nutricionista, o psicólogo e o psiquiatra. E muitas vezes o psiquiatra. E às vezes o psiquiatra gasta tempo, Julião, não é para dar remédio, é para tirar.